Amigos queridos, que alegria estarmos juntos neste dia em que, simbolicamente, comemoramos o aniversário daquele que mudaria para sempre o mundo. Tanto que nós temos a marcação da história como antes dele e depois dele. Ele nasce numa manjedoura, longe da glória e do poder terrestres. Seu nascimento é marcado por todo o amparo espiritual que foi definido anteriormente, para que não houvesse nenhuma intervenção das forças equivocadas. Ele tem uma infância simples, com pais também simples. Seu pai era carpinteiro e desenvolvia o seu labor com muita dedicação e muita altivez. Sua mãe, que sabia do compromisso estabelecido, zela pela infância dele com toda a sua dedicação e o seu amor. Depois nós vamos observar que aquela família ligada pelos liames da carne era alimentada, acima de tudo, pelo hálito divino. Vamos observar um menino ainda chegando às sinagogas e recitando a Torá. Já adolescente, se reúne com João o Batista para que juntos possam arquitetar e definir a tarefa que estava reservada para os dois. João, o Batista, vai à frente daquele que era o maior de todos dentre os encarnados, para preparar o terreno para a Boa Nova. Vamos encontrar também os dois escrevendo o roteiro da mudança do planeta. As mães, Maria e Isabel, preocupadas com aqueles dois jovens que discutiam questões tão profundas do espírito, dão toda a sustentação e o amparo necessários para que cada um siga a sua jornada e vença o compromisso estabelecido com o nosso Pai. Orienta aqueles que caminham, que se aproximam, anunciando a chegada do Messias. É interessante que antes, quando nós retornamos ao templo e vamos encontrar Maria ou Miriam, jovem criança com uns 11 anos mais ou menos, conversando com seu pai, que se chamava Joaquim, e tentando entender o que o pai dela dizia acerca da chegada do Messias, e o pai, muito emocionado, falava do prenúncio dos novos tempos e da previsão que Isaías havia feito da vinda deste Messias. E seu pai ficava muito emocionado, lia para ela o que era dito pelo profeta, e ela perguntava a ele se ele acreditava que ela iria conhecer esse Messias. E ele dizia que sim, que ela o conheceria, mas que talvez ele ainda não o encontrasse antes de voltar à verdadeira vida. E Maria, num momento de profunda inspiração, diz ao pai dela que gostaria muito de encontrá-lo, de encontrar Jesus, e que gostaria de encontrar a mãe dele, para que ela permitisse que ela pegasse aquela criança, que seria o Messias, em seus braços. Então já trazia consigo a certeza da ligação
com o divino pastor. E aí o tempo se passa e Jesus, voltando ao seu convívio com João Batista, estabelece o início do seu apostolado. Um apostolado marcado, acima de tudo, pela compaixão, pelo acolhimento, pelo amor incondicional. Jovem ainda, Jesus vai às sinagogas e recita a Torá. Todos os rabinos, os homens da lei, se sentem impactados, surpresos com a fala de um jovem que ainda não teria o preparo necessário para explicar, para falar sobre a Torá. E começa aí essa caminhada do Mestre, levando a sua boa nova, rompendo todas as dificuldades com o poder estabelecido. Reúne-se com seus discípulos e começa a caminhar por Cafarnaum e a levar a todas aquelas pessoas simples a sua palavra de consolo. Todas as vezes que se encontrava com esta população desvalida, ele falava sobre o Pai amoroso, justo, bom, que era o Pai de todos e que aguardava a todos para o seu reino. Dizia Jesus que este reino não era deste mundo e que, portanto, aqueles que ali o ouviam precisavam estar preparados para este reino. Adiante, depois de muitas pregações e de muito caminhar, ele acolhe e abraça os desvalidos, os gentios, os pagãos, e isso vai criar uma animosidade com o sinédrio, com as sinagogas, que não admitiam que essas pessoas tivessem acesso à Torá. Interessante observar que Jesus falava para os simples e os ignorantes, como ele mesmo nos disse em seu Evangelho. Sua palavra era um bálsamo para todos aqueles que ali estavam. Quando ele falava, de sua boca saíam gotas de energia que penetravam o coração de todos aqueles que ali estavam e davam um novo ânimo para que eles pudessem prosseguir naquela labuta tão difícil. Quando ele caminhava, arrastava consigo uma multidão enorme que sentia todo o poder vibratório daquele homem diferente. Um homem que, nascido numa manjedoura, trazia consigo a simplicidade no vestir, a simplicidade no falar, a simplicidade em mostrar que o amor que ele trazia era o amor do Pai. E ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém alcançaria o Pai se não fosse através dele. E todos aqueles que caminhavam com ele sentiam este hálito divino a envolver não só o corpo, mas, acima de tudo, o espírito de cada um. E Jesus começa a receber todas essas pessoas, a consolá-las, a abraçá-las e a mostrar que todas aquelas glórias transitórias significavam pouco diante da revelação que ele trazia. E assim ele vai caminhando e sobe ao Monte das Oliveiras e apresenta
as bem-aventuranças. Um código moral que será eterno no planeta, que ficará gravado para sempre nas esferas celestiais. Todos aqueles que ali estavam foram convidados a mudar a forma como se comportavam e como viam o mundo. E assim, depois de toda essa peregrinação, ele é entregue ao poder romano. Não se furta ao seu compromisso. Não se furta ao que o Pai havia pedido a ele que realizasse. E ele dá a sua vida não por nossos pecados, mas para mostrar que a morte não existia e que, acima de tudo, Deus, que era o Pai de todos nós, não o deixaria passar por todo o seu caminho de dificuldades se não houvesse um acordo previamente estabelecido e alimentado pelo amor. Quando ele se liberta do corpo, ele nos mostra que a vida é eterna. E quando a cada novo ano nós comemoramos simbolicamente no dia 25 a vinda do Messias, a vinda do Cristo Jesus, uma centelha brilha em nosso coração, uma centelha que nos permite, que nos sustenta para caminhar, sempre com a certeza de que este Mestre é o nosso companheiro de todas as jornadas. A cada nova existência, ele se faz presente junto a nós. A cada novo dia 25 de dezembro, onde todas as vibrações são endereçadas a esse Messias. Esta vibração, estas vibrações que nos nutrem de esperança, de amor, de solidariedade, um momento em que o mundo se volta, o mundo cristão, para um único pensamento, que é o amor que nos foi dispensado por este homem grandioso que esteve entre nós, em corpo, mas acima de tudo em espírito. Nos convidou para que a cada novo dia fizéssemos a diferença na construção do reino de que ele havia nos falado. Quando ouvimos falar sobre Jesus, quando sentimos a palavra do Divino Mestre, percebemos o quão maravilhoso é termos um amigo dessa escola. Porque o sentimento que nos liga a Ele é de profunda gratidão por ter estado entre nós. E é de profundo amor, porque através da revelação da Boa Nova, Ele nos possibilitou entender que o amor era o único caminho possível para que nós reparássemos todos os nossos equívocos. E ele nos disse no seu Evangelho que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o amor que ele nos legou é o amor que nós precisamos distribuir por onde nós passarmos. Se somos verdadeiramente companheiros do Cristo Jesus, nós precisamos também ser elementos de multiplicação das bênçãos que ele nos trouxe. Quando ele nos diz, bem-aventurados aqueles que sofrem, porque deles é o reino dos céus,
Ele nos diz: ampara a todos aqueles que ainda não conseguiram entender que todo sofrimento é transitório e que Ele nos aguarda depois de toda a nossa caminhada com obstáculos, com dificuldades, mas sempre vislumbrando a luz que Ele nos legou. Esta luz que ilumina o nosso caminho. Jesus é um farol a conduzir o barco da nossa vida, para que não nos percamos nas tormentas que a vida nos apresenta. Ele sempre nos lembra que depois de todas essas tormentas, haverá um mar calmo, tranquilo, para que continuemos a nossa jornada rumo às esferas superiores. Então, neste dia tão simbólico, tão feliz, porque podemos todos juntos nos irmanar num único propósito, possa significar a ressurreição do Senhor em nosso coração. E que essa ressurreição de Jesus em nosso interior signifique também a ressurreição do homem novo, daquele que escolhe o caminho do bem, o caminho da sua boa nova, o caminho da transformação. Nós estamos num corpo carnal, mas nós somos o amor que o Pai nos legou e que nos foi revelado na sua inteireza pelo seu Filho dileto. Que todos nós consigamos honrar a confiança que Jesus nos depositou. Que a cada novo dia, que a cada novo Natal, nós estejamos felizes porque conseguimos estabelecer a nossa conexão, sempre com essas forças que Ele nos revelou. Toda a espiritualidade que organizou a sua vinda ao planeta Terra, num corpo de carne, é a mesma espiritualidade que nos sustenta na experiência carnal. Então, nós precisamos estar em conexão com toda essa luz que Jesus nos apresentou. Que o dia de hoje seja um dia de muita alegria, de muita felicidade, de muita harmonia, mas que nos lembremos que hoje a personagem mais importante é Jesus de Nazaré. É aquele que nos convida a amar sem medidas, que nos convida a seguir o seu caminho de assistência, de amparo, de desvelo. Que brilhe o sol de Jesus em nós, que o seu amor nos agasalhe, nos aqueça, e que cada novo dia ele possa renovar as nossas forças, restabelecer o nosso bom ânimo, porque sem Jesus, nós certamente nada seríamos nesta experiência da carne. Que o Divino Pastor possa nos acompanhar, possa nos sustentar, e que Ele receba o nosso abraço de profundo agradecimento por nos ter aceitado em sua seara, apesar de nossas humílimas possibilidades. Que a paz de Jesus e o seu amor nos acompanhem neste dia tão especial, em todos os momentos de nossas existências.
Passamos agora para o passe virtual. Fiquemos na paz de Jesus. Que assim seja. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente,
vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.